Bem-vindos ao EcoX Talks, uma rubrica em que vamos falar sobre vários temas de sustentabilidade e economia circular. A nossa convidada de hoje é a Carolina Coelho, especialista em sustentabilidade na IKEA, que nos vai explicar o impacto que a sustentabilidade tem nas empresas. Da economia, que conheceu melhor na Universidade de Coimbra, caminhou para a área da comunicação, desta vez na Universidade Católica em Lisboa, mas estudar sustentabilidade foi o que mais gostou. A Carolina já trabalhou na Alemanha, enquanto foi gestora de projeto e assessora de imprensa no Banco Central Europeu, e de regresso a Portugal trabalhou como gestora de comunicação no Banco de Portugal e depois na Social Business School. Depois de voar para o Brasil, onde foi consultora de comunicação na Claro Brasil, fixou a sua âncora em Portugal, na área da sustentabilidade, onde já trabalhou na Small Compal e atualmente está há 2 anos na IKEA. Bem-vinda, Carolina, obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu e olá, Daniela. Iniciaste o teu percurso na economia, como eu já referi, mas depois apaixonaste pela comunicação. O que é que te fez mudar de direção? Sim, eu comecei por estudar economia. Na verdade, quando eu estava a pensar que curso é que ia tirar, eu sempre tive um lado criativo e até cheguei a pensar em tirar o marketing, mas depois acabei por ir para a economia. E na verdade, eu acho que foi um curso que me deu muitas bases para estudar sustentabilidade 20 anos depois. Portanto, não fiquei nada arrependida de ter estudado economia, mas a verdade é que depois de tirar o curso, eu entrei logo no Banco de Portugal. E o que aconteceu foi que, quando eu tive a oportunidade dentro do banco de trabalhar em alguma coisa relacionada com comunicação, eu agarrei, porque eu tinha essa veia criativa e não queria desperdiçar. Pronto, e depois a comunicação virou uma paixão antes de chegar à sustentabilidade e acabei por trabalhar muitos anos em comunicação. O teu percurso esteve em 3 países diferentes. O que é que destacas de mais enriquecedor, tanto a nível pessoal como a nível profissional? Sim, de facto eu passei por 3 países, ou seja, eu trabalhei, hoje em dia trabalho em Portugal e trabalhei muitos anos em Portugal, mas tive a oportunidade de trabalhar na Alemanha e no Brasil, que são 2 países a vários níveis, mas também a nível profissional não podiam ser mais diferentes. Eu na Alemanha, como explicaste no início, eu trabalhei no Banco Central Europeu, que é no fundo tem um contexto internacional com pessoas que trabalham lá vindas de toda a Europa, e portanto há ali uma confluência de formas de estar e de formas de trabalho que é super enriquecedora e super interessante. Não deixa de ter ali uma certa preponderância daquela eficiência alemã e daquele foco nos resultados, mas que eu também gostei e no fim do dia há um espírito muito, muito bom lá dentro. É engraçado porque eu estive lá há quase 14 anos e já se falava do work-life balance, já era um tema perfeitamente normal. Aquilo que nós hoje em dia, se calhar cá em Portugal andamos a discutir, lá já era uma coisa perfeitamente normal, ou seja, trabalhares, dedicaste 100% ao trabalho no tempo que estás, mas tens também o tempo para as tuas coisas. E depois, quando fui anos mais tarde, tive a oportunidade de trabalhar 1 ano no Brasil e, de facto, foi uma experiência absolutamente diferente. Trabalhei num contexto multinacional em São Paulo, que é muito parecido com os ambientes americanos do ponto de vista profissional, mas depois tem aquele cunho brasileiro de um otimismo permanente, de um alto astral, de uma forma mais leve de ver a vida, até se calhar em relação aos portugueses, sem generalizações, mas já nos generalizando. E eu acho que isso contagiou-me muito. Eu fiquei muito, muito contagiada pela forma de estar e de ver que os brasileiros têm da vida positivamente, sempre com vontade de ultrapassar obstáculos. Achei isso super, super positivo. Acabaste por ganhar, digamos, influências de 2 países aliás, 3, incluindo Portugal, muito, muito diferentes, não é? Pela experiência Exato. que contas. Exatamente. Em 2018, a sustentabilidade começou a fazer parte do teu dia a dia, depois da parte toda da comunicação e das tuas experiências. O que é que te fez focar novamente numa área diferente? Olha, eu acho que eu sempre tive alguma consciência ambiental, ou seja, alguma sensibilidade para questões ambientais. Não,
enfim, não era assim muito materializada, mas era algo que me preocupava. Mas acho que em 2018, ou seja, não nesse ano especificamente, mas isto era algo que vinha a acontecer, os desafios ambientais e climáticos começaram a tornar-se por demais evidentes e começaram a entrar na agenda. Isto foi o ano pré-Greta Thunberg, que depois foi a grande explosão, eu acho, em termos de atenção mediática. Mas eu comecei, ou seja, toda esta informação, toda esta preocupação e todas estas informações importantes começaram a chegar a fazer aqui, se calhar, alguma ressonância internamente. Depois eu já tinha trabalhado muitos anos em comunicação e já me estava a sentir muito numa zona de conforto, isso também é uma verdade. Então, tipo, foram assim várias coisas que se conjugaram para eu me inscrever numa pós-graduação de gestão de sustentabilidade. E a verdade, quando eu ia a caminho da primeira aula, eu não sabia bem o que é que eu estava a fazer e a escolha que eu tinha feito. Eu acho que eu nem sabia bem o que é que queria dizer a palavra sustentabilidade. Mas depois, pronto, acho que foi a melhor decisão que eu tomei em termos académicos, profissionais, pessoais. Fiz uma viragem na minha vida profissional e acho que também pessoalmente, porque foi tipo um abrir de olhos. O conceito de sustentabilidade para ti depois da pós-graduação mudou ou confirmou aquilo que tu já sabias? A sustentabilidade não mudou, eu acho que consolidou aquilo que eu já tinha dentro de mim. Ou seja, uma coisa é sustentabilidade empresarial e nisso acho que o curso é super útil e é super estruturado para essa parte, mas eu acho que também tem dentro das pessoas, tem um efeito dentro das pessoas que vão para lá com essa disponibilidade mental, claro, que é perceber que nós somos agentes ativos na sustentabilidade mundial e planetária, com todas as nossas ações, ou seja, não só com as ações que temos no nosso contexto profissional, mas também enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto tudo. E por isso, ou seja, se calhar eu já sentia isto, não sabia verbalizar, mas passei a ser uma pessoa, se calhar, mais atenta, mais ativa em relação à sustentabilidade e pronto, e dar o naming às vezes também é bom. E achas que é desafiante implementar medidas sustentáveis em grandes empresas ou sentes que cada vez mais essas empresas já têm em conta, práticas sustentáveis? Olha, as grandes empresas têm muita responsabilidade em implementar medidas, em ter impacto positivo ambientalmente e socialmente, mas também têm uma oportunidade muito boa, porque têm dimensão para isso. No caso, por exemplo, eu neste momento trabalho na IKEA Portugal e nós aqui temos uma dimensão, não só temos a dimensão, mas também temos uma confiança que os consumidores depositaram na nossa marca para assumirmos essa responsabilidade e para tornarmos a sustentabilidade não só um conjunto de medidas, mas uma parte integrante do nosso negócio. É por isso que nós às vezes dizemos que medidas isoladas que empresas, enfim, sejam grandes ou pequenas, tomem, já não podem ser mais um nice to have. As empresas grandes, todas as empresas, mas as grandes têm que dar este passo rapidamente, as que ainda não deram, têm que encarar a sustentabilidade como uma área integrada no negócio, como uma área estratégica e não como um departamento que faz medidas a avulso. Nós também sentimos que os consumidores, e sabemos até por estudos que fazemos, que os nossos consumidores estão cada vez mais exigentes, mais alertas, mais exigentes em relação às grandes empresas e que acabam muito por fazer aquilo que nós chamamos de votar com a carteira. Ou seja, os consumidores têm o poder neste momento de escolher as empresas onde querem comprar e pedem esse compromisso por parte das empresas, por exemplo, no combate às alterações climáticas, que eu acho que é o nosso grande desafio deste século e do setor privado, público, sociedade civil, etc. Portanto, sim, acho que as empresas, é um desafio, mas acho que as empresas têm essa responsabilidade. No caso de Portugal, nós ainda percebemos, fizemos alguns estudos, algum research,
E percebemos que o consumidor português tem um perfil bastante interessante e bastante interessado na questão da sustentabilidade e é um consumidor preocupado, mas ao mesmo tempo é um consumidor que muitas vezes ou não tem capacidade financeira para comprar artigos mais sustentáveis ou adotar soluções mais sustentáveis, ou então não tem conhecimento. E, portanto, nós no nosso mercado assumimos também a responsabilidade de tornar as nossas soluções sustentáveis, os nossos artigos sustentáveis, não mais caros do que os outros e acessíveis aos nossos clientes. E pronto, ou seja, e mesmo em termos de colmatar estas lacunas de conhecimento que às vezes as pessoas têm em relação a duas opções, nós também temos aqui muito um trabalho de criar informação, dicas de sustentabilidade, etc., para os nossos clientes. Posso dar um exemplo? Todas as nossas lâmpadas aqui na IKEA, isto é a nível global, são lâmpadas LED. Nós fizemos esta transição e já não vendemos as lâmpadas normais anteriores. E conseguimos fazer esta transição sem interferir no preço e mantendo a compra de uma lâmpada na IKEA acessível à maioria das pessoas e à maioria, concretamente no nosso mercado, dos portugueses. E estas lâmpadas têm uma poupança de cerca de 80% de energia. Portanto, nós sabemos que assim estamos a contribuir para a diminuição do uso de energia na casa dos nossos clientes, oferecendo-lhes um produto mais sustentável, mas ao mesmo preço. Acreditas, basicamente, pela tua explicação, neste caso, eu vou falar da IKEA, que foi os exemplos que tu deste, vocês também trazem o consumidor para as vossas estratégias, ou seja, fazem com que o consumidor não só perceba a importância da sustentabilidade e dos vossos produtos, mas também participe nessa mudança e ao participar também tem benefícios, como neste caso que deste o exemplo, na poupança. Sim, enfim, nós somos nós vamos dizer que somos uma marca curiosa e isso leva-nos a conhecer cada vez mais, a sermos insaciáveis no conhecimento da vida em casa das pessoas, em mercados diferentes, em grupos diferentes, e a verdade é que é esse conhecimento em casa que nós temos e concretamente, por exemplo, nós fazemos home visits à casa dos nossos clientes. Em Portugal fazemos cerca de 100 por ano, em que vamos à casa dos clientes e recolhemos informação um bocadinho mais qualitativa. E nós percebemos, por exemplo, em algumas situações em Portugal, que um dos problemas em termos de sustentabilidade que os portugueses mais tinham é que eles não têm muito espaço para usar soluções de reciclagem em casa, de separação de resíduos, ou seja, o espaço é pequeno. E isso obrigou-nos também a pensarmos aqui dentro, ok, que gama, como é que vamos mostrar a nossa gama? Que outras soluções de separação de resíduos é que nós podemos utilizar dentro dos nossos artigos? E começámos a mostrar na loja outras soluções para ajudar clientes, por exemplo, com casas pequenas, que também é possível separar resíduos nessas casas pequenas. Sim. É muito interessante esse trabalho de ir ao encontro das necessidades e expectativas do cliente. E agora continuando a falar um bocadinho das empresas, qual é que achas ser a estratégia, e pela importância que tu já falaste, para mudar mentalidades das empresas mais resistentes a este tema? É assim, ora bem, os dados científicos, por um lado, e as evidências, como é o caso, por exemplo, do verão mais quente registado que há recordes desde sempre, em algumas zonas atingimos valores históricos. Quer dizer, lá está, são evidências, passa a repetição, demasiadamente óbvias para nós hesitarmos se temos que atuar ou não. Ou seja, o momento de agir é agora, nós temos que encarar as alterações climáticas como um dos maiores desafios do século em que estamos, enquanto setor privado, enquanto empresas,
Mas também acreditamos, aqui na IKEA nós temos a profunda noção de que isto é um esforço conjunto, ou seja, nós queremos liderar pelo exemplo, que, isto significa que a adoção desta estratégia de sustentabilidade e a integração das estratégias de sustentabilidade em todas as áreas da empresa permitiu-nos constatar que é possível ter um negócio saudável em crescimento e mesmo assim ter um impacto positivo no planeta. Ou seja, nós conseguimos desagregar a questão do crescimento do negócio com o aumento do impacto negativo no clima. E sabemos que isto é possível, queremos mostrar e partilhar este achievement com todas as empresas, todas as grandes empresas, porque sabemos que só um esforço conjunto é que vai permitir ultrapassar este desafio. E depois é assim, mentes resistentes, claro que há em todo o lado. Felizmente nós dentro da IKEA temos, como a sustentabilidade é um valor que está muito intrínseco na nossa cultura, e isto já não é de agora, isto já não é de 2018 ou 2019, é desde sempre foi toda a questão da consciencialização em relação aos custos e em relação às distâncias e, por exemplo, o facto de termos embalagens planas tinha muito a ver com a otimização das distâncias, das viagens de transporte, isto acabava por poupar dinheiro e também emissões. Nós acabamos também por atrairmos e por termos equipas que estão muito disponíveis e não são resistentes, digamos assim, como estávamos a falar, vestem muito a camisola da sustentabilidade. Isto torna, se calhar, um bocadinho mais fácil, não é? Que a adoção dos projetos internamente, o pensamento de sustentabilidade estar sempre presente, mesmo quando um projeto não tem necessariamente só a ver com sustentabilidade. E, finalmente, olha, eu não sei se ainda há muitos clientes ou muitas pessoas resistentes, mas a verdade é que nós temos visto, por exemplo, nas nossas redes sociais, que quando temos posts ou conteúdos relacionados com o impacto ambiental ou social, o engage é maior do que quando ele é comercial. Eu acho que isto diz muito também da fase em que as pessoas estão de começar a despertar e a deixar de resistências e a agir. E a quererem conhecer mais e informarem-se mais. Exatamente. Agora falando na parte dessas questões que falaste agora dos conteúdos, da poupança de água à a redução do desperdício alimentar, passando pela poupança de energia, são várias as ações que a IKEA tem nesta área. Qual achas ter maior impacto junto do vosso público-alvo? Há assim alguma que tu digas que tem mais impacto? Olha, eu se calhar não destaco uma, mas posso dizer-te que no caso, agora vou-me focar aqui um bocadinho no nosso mercado e na linha de raciocínio que eu estava a desenvolver o nosso cliente é um cliente que quer ser mais sustentável, quer ser mais saudável, muitas vezes ou não sabe como, ou não tem capacidade financeira para tal, pronto. E de facto, quando nós conseguimos apresentar soluções ao nosso cliente, que ajudam a poupar energia ou a poupar água, e dessa forma tem um impacto positivo na sua carteira, mas também tem um impacto positivo no ambiente, são logo, à partida, soluções vencedoras para aquele cliente, não é? Por exemplo, o caso das lâmpadas LED, que falei, mas o facto de todas as nossas torneiras terem redutor de caudal integrado e, portanto, logo aqui há um benefício, há um win-win, pronto. E que ajuda, ou seja, ajuda ao nosso cliente a fazer uma escolha sustentável que vai impactar financeiramente. Depois, falaste também no desperdício alimentar, e isto é um ponto, eu diria que é um ponto super importante, porque é um dos maiores pesos do orçamento familiar, não é? A comida. E aqui as nossas soluções passam muito por formas de aproveitamento dos restos e por dar dicas por exemplo, nós sabemos que isto parece uma coisa óbvia, mas a verdade é que isto é verificável. Quando nós temos comida em conteúdos, em embalagens
transparentes no frigorífico face a embalagens opacas, nós temos mais predisposição para comer aquele resto que estamos a ver. E, portanto, nós fazemos muito também damos esta informação nas nossas lojas, no nosso site, para ajudar na tal conta ao fim do mês, em relação também àquilo que compramos e àquilo que podemos não deitar fora. Nós fizemos um projeto em Portugal, e é uma coisa que nos deixa super orgulhosos, que foi construir uma mini casa dentro das nossas lojas. Todas as lojas em Portugal têm uma mini casa sustentável, em que nós simulamos a vida de um casal durante um ano naquela casa. E nós nessa casa apresentamos estas nossas soluções sustentáveis, estas que te estou a dizer, e outras, e fazemos uma simulação, e partilhamos com os clientes todos que nos visitam, estão lá os dados todos, uma simulação em termos de poupança, financeira e de poupança em termos de resíduos e de emissões. E nós conseguimos nesta casa fictícia, com este casal fictício, com aquelas soluções, uma poupança de cerca de 500 euros por ano. E isto, para a média das famílias portuguesas, é um valor muito significativo. Só adotando aquelas soluções. E às vezes são soluções como, por exemplo, encher a máquina de lavar completamente para pôr a lavar e não fazer meia carga, por exemplo, ou usar a água, quando estamos a água de aquecer legumes ou de lavar as alfaces, isso usar para a jardinagem, pronto, enfim, para regar água, plantas. Pronto, ou seja, se todos fizéssemos isto, se calhar estávamos a ter poupanças financeiras e de ambiente incríveis. São pequenas coisas que podemos achar que, por exemplo, hoje fazemos isto, mas é mínimo, mas depois, se calhar, ao final do mês já tem um impacto muito significativo. Exatamente. Até 2030, a IKEA pretende ter todos os materiais renováveis ou reciclados. Como é a dinâmica de conjugar esta gestão responsável das florestas com um produto duradouro a preços acessíveis? Lá está aquela informação que deste há pouco. Esse é um dos nossos objetivos. Nós temos vários objetivos para 2030 e relativamente a matérias-primas, esse é um dos nossos objetivos para o qual estamos super comprometidos e focados. Todas as nossas matérias-primas vão ser ou de fontes renováveis ou recicladas. Assim, parece que às vezes pensamos em 2030 e está ali ao virar da esquina, mas a verdade é que nós já estamos nos 70%. Isto é um dado que nos deixa super orgulhosos. Isto é feito em conjunto com designers de produto, em conjunto com range developers, em conjunto com os fornecedores. Tem muito de procura de materiais, de novas soluções, tem muito de inovação, tem muito de formas de construir produtos que utilizem menos matéria-prima também. E concretamente, no caso da madeira, a madeira é uma das matérias-primas que nós já temos, já estamos a cumprir os 100%, porque toda ela utilizada nas nossas gamas é certificada, FSC, portanto, que é no fundo uma certificação de uma gestão responsável de florestas. O nosso desafio aqui é cada vez mais integrar madeira reciclada nos nossos produtos e fazê-lo sem comprometer a durabilidade, a qualidade do artigo e, claro, como sempre, o preço. Qual é que é o papel da IKEA na idealização de casas mais sustentáveis? Acho que falámos um bocadinho também. Sim, já falámos um bocadinho, tem a ver com todas estas questões de consumos, não é? De redução de consumos, de desperdício alimentar, redução do desperdício alimentar, a tal questão o tal exemplo que te dei das nossas visitas, que nos permitiu ter acesso a uma informação que se calhar de outra forma não teríamos e levar as soluções aos clientes, não é? Ou seja, pô-las disponíveis na nossa loja. Sei lá, posso dar um exemplo que as nossas sapateiras podem ser utilizadas, por exemplo, como separação de garrafas. Nós tentamos fazer assim uma interpretação ou uma utilização criativa daquilo que temos para ajudar os nossos clientes a separarem os resíduos
e contribuirmos dessa forma também para aumentar as taxas de reciclagem do país, que sabemos que são baixas em relação à Europa. Há uma área também que nos é muito querida e que está a ganhar o seu espaço dentro da IKEA e dentro das nossas lojas, que é a nossa área circular, e na qual nós já temos, ou seja, já temos várias soluções à disposição dos nossos clientes. Nós recompramos artigos IKEA que os clientes tenham em casa em condições para vender. Nós revendemos artigos em segunda mão na nossa área circular. Nós temos, pronto, e tudo isto tem um objetivo de prolongar a vida do produto. E para este objetivo também vendemos peças sobressalentes, damos ferragens nas lojas, temos uma gama de reparação, de tintas e tudo mais para que se possam reparar ou alterar, fazer um upcycling, não é, dos nossos produtos. Ou seja, nós queremos mesmo que os nossos clientes olhem para os nossos artigos e percebam que eles podem ter uma vida longa. E estamos neste caminho de trabalhar com eles para esse prolongar. Sabemos também que o descarte rápido e a questão da geração de resíduos é um dos problemas ambientais que temos, que tem impacto a vários níveis e que também tem emissões, não é? E agora falando aqui um bocadinho da logística, como é que a logística leva à sustentabilidade a cada casa? Qual é que é aqui a importância da logística na parte das emissões, por exemplo? Isso é uma pergunta super interessante, porque de facto a sustentabilidade dentro de uma empresa deve abranger toda a cadeia de valor, ou seja, e é assim que nós a entendemos e que nós a trabalhamos. E a logística é parte integrante da nossa cadeia de valor. E por isso nós temos o máximo foco e é responsável por uma parte das emissões, naturalmente. Um dos nossos compromissos a nível global e, claro, a nível nacional também, é até 2025 todas as nossas entregas em casa dos clientes serem feitas em veículos elétricos. No final do ano passado, em Portugal, já atingimos os 20% de entregas em Portugal, o que é espetacular. Foi o primeiro ano em que implementámos e conseguimos atingir o objetivo do primeiro ano. Isto também só se faz em parceria com os nossos parceiros de transporte, não é? Fornecedores de transporte, o que, enfim, é super relevante, é um bocadinho aquilo que eu dizia, isto tem que ser um esforço conjunto. Este é um exemplo, depois também te posso dizer que nós estamos cada vez mais a apostar em transporte ferroviário, sempre que é possível, por um lado, e por outro estamos a fazer muitas alterações de otimização da distribuição de tudo o que é o comércio eletrónico, mesmo aquele comércio, mesmo aqueles artigos que nem chegam a entrar na loja, para ser mais rápido, chegar mais rápido ao cliente, mas também para ter o mínimo de quilómetros possível, enfim, para reduzir tudo, reduzir custo, reduzir emissões e ser melhor para o cliente. Agora falando aqui um bocadinho na parceria entre EcoX e a IKEA, a EcoX trabalha com a IKEA na sensibilização e incentiva a recolha do óleo alimentar usado e também tem à disposição o álcool gel que é feito a partir deste resíduo. Qual é que é a importância de parcerias como esta? É total. É muito importante. Esta parceria é talvez o exemplo mais recente que nós temos numa parceria na área da circularidade e o que nos deixa super contentes. Por um lado, como explicaste, nós temos esta recolha de óleos alimentares usados por parte dos nossos clientes. Neste momento ainda só temos numa loja, mas já estamos a trabalhar para levar a todas as lojas em Portugal. E, no fundo, isto também, nós temos centros de reciclagem nas lojas em que os clientes podem trazer os seus resíduos e termos mais esta fração é quase que mais um serviço também que prestamos ao cliente e mais uma solução que damos ao cliente. Portanto, gostamos muito dessa parte da parceria. O facto de agora estarmos a comprar o álcool gel que vocês fazem com os óleos alimentares e até considerarmos vir a comprar outros produtos da vossa gama, que vai crescendo e crescendo e crescendo, fecha o ciclo e torna este projeto um projeto verdadeiramente circular e nós procuramos muito ativamente projetos que nos ajudem a fechar ciclos e que tenham este impacto positivo.
Nós achamos que é uma parceria de sucesso, acho que começou assim com passos pequeninos, mas estamos em crer que vai aumentar e acreditamos muito no potencial do vosso, não é só dos vossos produtos, mas do vosso processo. Circular. Exatamente, circular. Obrigada, Carolina, pela tua disponibilidade para conversar um pouco connosco sobre como é possível levar a sustentabilidade à casa das pessoas com qualidade e conforto. Obrigada eu.